Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu principal discípulo, jovem Timóteo, que então tinha 17 anos apenas. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, tema do nosso estudo nesta manhã, o Evangelho de um Deus soberano. Então, para quem não sabe, já que o pastor Renato acabou de falar de adolescente, esse jovem Timóteo aqui, ele tinha 17 anos, ele era um dos principais discípulos do apóstolo Paulo, né? Era um jovem, era um garoto ainda, e você vê que Paulo enviou 2 cartas para ele, orientando quanto à igreja. Então, na verdade, ele era um pastor, com apenas 17 anos. Então, você veja a importância do jovem dentro da igreja, né? Então, 1 de Timóteo, capítulo 4, ou como diz no original grego, Timoteu, né? Então, é assim que é chamado o nome dele. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, repito o tema, o Evangelho de um Deus soberano. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Que palavra difícil é essa, pastor Marcelo? Vem de apostasia, que significa desviar-se da verdade. E por que eles farão isso? E é a igreja, tá? Não é quem tem outra fé, não. É a igreja de Cristo. Então, nos últimos tempos, alguns que estão dentro da igreja apostatarão da fé. Por quê? Por estarem obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ele diz no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Pastor, dá-nos um sinal de que a mentira está colocada dentro da igreja. E aí ele começa a relatar no versículo 3, que proíbem o casamento. Você conhece alguma igreja que proíbe o casamento dos seus sacerdotes? Então, olha só, Paulo falando, que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos. Você conhece lugares que falam, não, você só vai ter poder se você ficar 40 dias sem comer. Olha aí, ó, Paulo falando, irmã Valmira, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Olha só, quando a gente comer, tem que dizer graças a Deus, né? Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, diga, é bom. Olha só, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Por quê? Porque pela palavra de Deus, e pela oração é santificado. Então, com esses 5 versículos, nós vamos começar a mensagem de hoje. Vamos orar, vamos agradecer ao Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e adoramos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, obrigado por esta oportunidade, que mais uma vez estamos em Tua casa. E agora, meu Deus, expressamos a nossa petição ao Senhor, para que esses próximos minutos sejam minutos de revelação, meu Deus. Eu estou aqui sobre o altar e eu peço agora a Tua sabedoria para ser o pregador, para ser o porta-voz, o mensageiro da Tua palavra nesta manhã. E cada um, meu Deus, que ocupa esses lugares desse delicioso santuário, Pai, que o Senhor possa também colocar em suas mentes a Sua palavra, ou através desse vídeo, Senhor, do YouTube, ou dessa rede social, ou desse programa de rádio, onde estiver chegando a minha voz, que não seja minha, mas que seja a Tua. Então fala-nos segundo o Teu querer e fala-nos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, para a Tua glória. E a igreja de Cristo poderosa diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nesta manhã eu quero, nesses próximos minutos, trazer uma palavra para você e mostrar a importância de você estar aqui na igreja aos domingos pela manhã, que é o nosso principal culto. Talvez você diga assim: poxa, pastor, eu acordo cedo todos os dias para ir para a escola, para ir para o trabalho, né, ou para os meus afazeres, as minhas responsabilidades, moro um pouco mais longe daqui da igreja,
venho talvez de Unamar, com o pastor Marcelo e sua família, venho lá de um bairrozinho mais afastado com a irmã Maria e a Ellen, e aí outros que estão aqui conosco que fazem essas mesmas viagens, né? Mas se pergunte, por que que eles vêm para cá? Ou por que que fazem, entre aspas, esse sacrifício, que não deixa de ser, não um sacrifício legalista, mas que não deixa de ser, e vim aqui para a igreja pela manhã, alguns com carinha de sono, e estão aqui, ouvindo a palavra. Eu digo, por que que eu tenho que ir à igreja? Por que que eu tenho que tirar 2 horas para estar lá? Para que nós venhamos compreender a verdade, ouvir a verdade, entender a verdade, porque uma coisa a gente realmente tem que dizer que está certo: se não há educação, se não há ensinamento, a pessoa ela tem uma facilidade muito maior de ser enganada. É verdade. Ou por que que o nosso país passa tantas dificuldades em 5 séculos? Por quê? Porque nunca nesse país se investiu realmente em educação. Nós temos países à nossa volta aqui que estão com uma educação muito à frente da nossa. Cita aí, pastor: Uruguai, Chile, países acima aqui de nós, na América Central, países tipo Belize, tem uma educação, estão muito à frente da nossa. Na África, que às vezes a gente fala África, tem países à frente da nossa. Marrocos, estão com a educação muito mais na frente do que o Brasil. Entre as 250 maiores universidades do mundo, entre as 250, quantas brasileiras tem, amados? A USP, a Unicamp, a UNB, a UFRJ, a UF, a PUC, o ITA, o IME, tem, amados? Entre as 250 maiores universidades do mundo, não tem uma brasileira. Não tem uma brasileira. Não vou te falar de política. Você imagina alguém colocar a culpa no presidente que está aí, dizendo que ele fez contingência diferente de corte, quando ficou 13 anos o partido anterior aí e não fez absolutamente nada. Pelo contrário, só roubaram do nosso país. Então, não vou entrar em política, mas entre as 250 maiores universidades do mundo, não tem uma universidade brasileira. Eu estava lendo um artigo daquela revista americana Science, e estava falando sobre as pesquisas brasileiras. Em torno de 90% das pesquisas que eles estão cobrando, que não tem, que o presidente fez a questão da contingência, mais de 90% das pesquisas que são feitas pelas instituições públicas brasileiras não tem nenhuma influência na ciência mundial. Para você ter uma ideia. São pesquisas assim: para que serve a batata baroa? Aí para que é isso? 500 mil reais para descobrir para que serve a batata baroa. Então, para você ter uma ideia do que é feito com o nosso dinheiro. E por que eu estou falando sobre isso? Que o povo brasileiro, nesses 5 séculos, ele está vivendo esse caos que nós vivemos hoje, porque educação, estudar, sempre foi complicado, sempre foi difícil. E quando a gente vê alguém chegar a um posto maior, a grande parte coloca desculpa. Nós temos aqui dentro da igreja nesse momento alguém que foi um juiz. Um juiz de 80 anos está sentado com os olhos fitados em mim, está querendo ouvir o que eu tenho para pregar. Eu tinha que ser o contrário. Doutor Zé Carlos, eu tinha que estar sentado aí vendo o senhor aqui falando para eu poder aprender com ele. Então, por que ele chegou a ser juiz? Pergunta quantas noites ele passou sem dormir, estudando, devorando livros, numa época que não tinha internet. Não é verdade, gente? Pergunta ele lá, pergunta o irmão Oscar que trabalhou lá, foi no banco, não foi, irmão Oscar? Pergunta lá que não tinha internet, tinha que pegar aquela contabilidade com as mãos, não é verdade, Oscar? Hoje tudo mastigado, hoje tudo mais naquela que você tinha, e outros aqui, amados, que têm seus trabalhos,
O Vivaldo começou na época da informática, era aqueles computadores grandes lá, né, Vivaldo? Na Cobra Computadores, que ele contando lá comigo lá, né? Maria José tinha que fazer aquele dos recursos humanos lá na mão, né, Maria José? Eu estou falando de alguns, amado, para você ter uma ideia aqui, irmão, doutor Alberto Peçanha, outros, a própria Jusceia, diz que aprendeu a ter controle no trabalho com o próprio Zé Carlos, né? Então, e fora outros aqui, cada um na sua especialidade, eles conquistaram, hoje têm suas casas, têm seus bens, lutaram, batalharam, mas amados, passaram noites sem dormir, devoraram livros, estudaram. Eu ia estudar no Rio de Janeiro, no Senac, eu voltava no ônibus 260, eu acordava às 5 horas da manhã e ia dormir 1 hora do outro dia, eu dormia em pé dentro do ônibus, segurando naquele ferro, eu caía e segurava novamente, ficava, eu não posso dormir, eu estou no ônibus, e eu ficava lá, né? O ônibus que às vezes, de repente, até um dia eu encontrei o Marcelo lá dentro daquele ônibus lá, que ele pegava mesmo, e Deus devia ficar olhando lá, um dia vão estar na mesma igreja em Cabo Frio, e os dois dentro do mesmo ônibus. Então você vê as lutas que nós passamos, para quê? Mas para conquistar alguma coisa, e para não ser enganado. Então, a educação, ela realmente, eu não dizendo que seja 100%, mas ela é uma grande porta para impedir que nós sejamos engodo ou que nós sejamos enganados. E eu vou trazer isso para a igreja é a mesma maneira. Se você não estuda a Bíblia, se você não pega a Bíblia, se você não vem aos cultos, se você não estuda a palavra, eu tenho certeza, mas se você vem aqui pelo menos 3 domingos do mês, quando você está em casa, que você liga uma televisão, que um irmão vai falar alguma coisa com você, ou você liga o rádio e você ouve uma palavra, imediatamente você descobre se aquela palavra é verdadeira ou não é. Alguém aqui passa por isso? Por quê, amados? É exatamente o resultado do que eu faço em 50 minutos, eu, o pastor Marcelo e outros aqui sobre o altar. Você acha que esse momento é aquele, ai meu Deus, né? Eu estou vendo até agora, até os jovens aqui, pastor, está de parabéns. Eu vejo hoje a carinha deles aqui melhor na igreja, assistindo os cultos, né? Então eu vejo, porque isso está criando um hábito, e você sabe que hábito somos nós que construímos. O hábito, né? Alguém aqui hoje não escovou os dentes? Para eu não chegar perto? Alguém aqui hoje não escovou os dentes? Todos nós escovamos os dentes, sabe por quê? Porque nosso pai e nossa mãe, quando nós éramos pequenos, eles nos perturbavam. Já escovou os dentes, Marcelinho? Já escovou os dentes? Já lavou o rosto? Já fez isso? Então isso hoje você pode ter 80 anos, foi um hábito que lhe foi ensinado e você tem até hoje. E estudar a Bíblia é a mesma coisa. Não adianta você vir me dizer assim, às vezes eu faço isso, mas por que, irmão, que você sacrifica? Sim, porque meu pastor ensinou. Sim, mas ele te ensinou aonde? Ah, não lembro. Meu amado, por que o sacerdote da igreja romana não casa? Ah, porque foi um voto que ele fez com Deus. Sim, mas onde está escrito isso? Ah, não interessa, se o meu líder disse, está dito. Não é assim, irmãos. E aí, trazendo para a questão da política, eu já falei aqui que eu estou criando problemas com quem é do Lula e com quem é do Bolsonaro, porque eu não aceito nada da esquerda, e às vezes algumas coisas da direita eu também digo, eu não aceito isso, e a pessoa, não, mas se ele disse está dito, eu falo, não é assim, amados, não é fulano, nem eu que sou seu pastor. Você tem que comparar, como disse o apóstolo Paulo, coisas espirituais com espirituais. Você tem que ir para a palavra. Eu posso, não, acredito eu que eu nunca tenha dito uma blasfêmia aqui no altar, ou algo fora da palavra, eu acredito. Mas se um dia eu disser, você tem que chegar aqui para mim, pastor Marcelo, eu não concordo muito bem com aquilo que o senhor disse ali não. Então dá para o Senhor me explicar? Aí eu vou sentar com você, meu querido, olha, talvez você não tenha compreendido, é isso. Ah, tá, pastor, agora eu entendi, agora tá legal. Né? Então, por quê? Você tem que comparar as coisas espirituais com espirituais. Não é porque alguém disse e que está dito, que o apóstolo Paulo, ele disse isso. Olha, vamos começar a dissecar. O Espírito afirma expressamente
Não foi uma opinião dele. Ele falou assim, ó, é Deus dizendo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E aí a gente começa a dizer, o que é apostatar? É do grego apostatare, desviar-se de um fundamento, desviar-se de uma verdade. E aí eu sempre faço aquela pergunta, que talvez naquela época não estava sendo gravado em vídeo, aqui no nosso culto, e eu já fiz essa pergunta à querida igreja, como diria o antigo pregador, os diletos irmãos, né? Pelo fato de ter várias igrejas agora em vários lugares, amados, em todo lugar tem uma igreja, significa isso que o evangelho está sendo pregado com verdade? É? O evangelho está sendo pregado com verdade? Em muitos lugares não, porque não estão em linha com a palavra, e a palavra ela se torna esquecida. Então hoje nós temos uma guerra, que é uma guerra espiritual, que é uma guerra contra o pecado, que é uma guerra contra o mundo, que é anunciar a volta de Cristo Jesus, e que é para combater as mentiras dentro da própria chamada Igreja de Cristo. Então olha só a nossa responsabilidade. Às vezes você vai falar com alguém e a pessoa diz assim, não, mas vovó fazia isso, vovô fazia isso. As pessoas gostam de estar presas a tradições, e o próprio Jesus ele falou, a vossa tradição tem invalidado a palavra. Então hoje, quando você coloca a palavra Deus, ou então aquilo que eu tenho muito cuidado, Deus disse. Gente, eu tenho um cuidado muito grande com isso, José. Eu tenho, olha, minha carne treme com esse negócio. Deus disse, porque Deus falou. Meu amado, vai lá em Ezequiel, vai em Jeremias e vai ver lá o que o Senhor diz contra os profetas. E ele ainda usa essa expressão daqueles que dizem Deus falou, Deus disse, porque Deus está ali, porque Deus está lá. E ele falou, tome cuidado com isso. Então eu tenho muito cuidado. Eu prefiro fazer, Maria José, como o próprio Paulo falou, eu estou sentindo, Isaac, eu prefiro dizer assim, né? Essa semana eu falei com o pastor Marcelo, quando ele colocou aquele áudio sobre a oferta no grupo da igreja. Eu fui trabalhar no Rio, saí pela manhã e de madrugada, na verdade, indo para o Rio. Eu fui orando, entre os tópicos de oração naquele dia, Marcelo, falei assim, Deus, às vezes eu tenho um certo receio de ficar falando sobre dinheiro na igreja, sobre estar pedindo, mesmo nesse momento difícil, ajuda para o aniversário, porque eu não sei como é que as pessoas vão receber e tal. Aí eu orei assim, Deus, toca no coração do pastor Marcelo Gino, que não é funcionário da igreja, para ver se além de mim alguém fala alguma coisa sobre isso, sobre questão financeira, sobre dinheiro, sobre fazer uma mensagem, algo, e eu especifiquei o nome dele. Deus, toca no coração dele. 3:30 da manhã eu na estrada, ele estava dormindo certamente, ou com a Lara no colo, mas ele devia estar dormindo. E aí veio aquilo ao meu coração na hora, eu vou falar. Mas aí aquilo ficou assim em mim, eu senti literalmente aquilo dentro de mim assim, eu vou falar e tal. Eu falo com ele, acho que mais, não sei quantas vezes durante o dia. E aí, de manhã, eu cheguei, fiz o meu trabalho e tal, só fui ver o WhatsApp, já era quase na hora do almoço. Aí quando eu fui falar com ele, não sei o que, a gente mandou aquele bom dia, daqui a pouco ele me manda uma mensagem assim, pastor Marcelo, como que foi o ofertório domingo passado? Gente, eu estava na mesa do shopping almoçando, eu me arrepiei igual gato. Eu fiz assim, aí eu falei, caramba, ele tocou no assunto e tal, e aí eu mandei uma outra mensagem para ele, falei a respeito de a gente falar sobre esse assunto. Ele falou assim, pastor, eu estou incomodado, eu quero falar sobre isso com a igreja, eu posso? Rapaz, eu virei para Deus e falei assim, você estava me ouvindo mesmo? Só estava me ouvindo mesmo nessa madrugada? Eu estava lá naquela estrada falando, o senhor estava me ouvindo mesmo? E eu estava sentindo que ele estava dormindo. Foi verdade ou não foi verdade, Marcelo?
partiu dele. Ele falou: pastor, eu vou gravar, eu estava até pensando em escrever, eu vou gravar, não foi? Ele falou: vai ficar muito grande, eu vou gravar um áudio e eu vou colocar no grupo da igreja sobre dízimos e ofertas. Aí eu falei assim: irmão Pedro, Deus ouviu minha conversa com Deus. Deus ouviu a minha... Deus, o Senhor me ouviu minha conversa com Deus, oh Deus, o Senhor ouviu a minha conversa com o Senhor. E naquela hora ali, eu senti, mas ali mesmo também eu tive aquele receio de dizer assim: Deus falou, e era Deus falando mesmo, e tanto que Deus falou com ele, e aí também tem que dar honra a você, mas é que você ouve a voz de Deus, né? Então Deus, ele foi e induziu o coração dele, inclinou o coração dele a isso. Então, essa questão da gente falar, Deus disse. E quantas vezes as pessoas falam isso? Alguns anos aqui atrás, alguém falou assim para mim: eu estou dizendo pastor, eu vim lhe comunicar que eu vou sair dessa igreja, porque Deus falou que vai levar o meu marido para aquela igreja. Aí eu virei para a pessoa e falei assim: engraçado, quando eu vim para cá, você falou a mesma coisa para mim. Você falou que estava vindo para cá, porque Deus ia trazer o seu marido para essa igreja. Então agora, Deus é Deus de confusão? Ô Deus, o Senhor não sabe que come também, né? Porque lá o Senhor diz que vem para cá, agora o Senhor pegou o mesmo marido e vai levar para outro. Isso aí que aconteceu, o marido nem estava aqui, nem estava no anterior, nem está na que iria e não está em lugar nenhum. Porque as pessoas, elas usam o nome de Deus para corroborar suas decisões. Elas falam assim: Deus está dizendo, e quando Deus não está dizendo é nada. Deus não está dizendo é nada. Então, quando a gente vai aqui essa palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, obedecem, na verdade, e repito, isso na verdade dentro da igreja, obedecem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Você já ouviu essa frase aqui: o cidadão mente tanto, mente tanto que ele o quê? Acredita na própria mentira. Ele começa a dizer: eu sou rico, ele não tem R$1. Ele começa a dizer: essa roupa é minha e é emprestado, aquele carro é meu e não é emprestado. Então, ele começa a acreditar na própria mentira. Eu ando só com os bons, tudo emprestado, papagaio de pirata nas fotos, é tudo. O cara diz: eu sou, e não é nada, mano. Então ele acredita na própria mentira. E tem pessoas na igreja que fazem a mesma coisa. Ele começa a dizer que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Então, o que eu já disse aqui algumas mensagens atrás, é que quando nós olhamos para outras religiões, nós vemos sacrifícios nelas. No espiritismo nós vemos, no budismo, você vê que no Islã, os caras, eles colocam bombas no seu corpo, que eles vão matar os infiéis, e dizem que quando eles morrerem ali, que eles explodirem, eles vão para o céu e vão encontrar 7 virgens preparadas para eles. Então você sabe onde estão as virgens. Então você vê a que ponto a consciência, o cara morre por uma religião, ele se sacrifica por aquilo, mata outros, e ele diz que está fazendo certo, que aqueles que morreram são os infiéis. São os infiéis. Então tem a mente, cauterizada. E onde começa isso, pastor Marcelo? Começa quando nós damos ouvidos. E você pode perceber que quando a mente está cauterizada, que quando o pastor está do lado de fora, quer ver como acontece? Às vezes até aqui dentro da igreja, quando um grupo começa a faltar, não apenas comigo, mas com outros pastores também. E aí eu chego perto da família, do irmão, e falo assim, tipo assim, Isaac, olha só, Isaac, já tem aí uns 3 cultos que você não, pastor, não, é impressão sua, pastor, não, eu estou ali, não é verdade isso, pastor Renato? Quando a gente chega assim, irmão, não, pastor, é que naquele dia eu estava resfriado, naquele eu estava com dor de cabeça, naquele outro eu estava com isso, naquele dia eu fui ver a capivara, naquele eu fui não sei aonde, eu fui isso aqui, e tal, mas não, pastor, mas eu estou aqui. Eu falo, aqui aonde? A grande maioria das pessoas que você não vê mais aqui na igreja, todas elas eu orientei
tentei, falei, irmão, abre o olho, é assim que começa, é assim não sei o quê, porque eu repeti, eu falei isso no início do culto, amados, cultuar a Deus também é um hábito, vir à igreja é um hábito, e não vir à igreja é um hábito também, que você pode criar tanto um quanto o outro, depende da sua postura, ou você vai criar o hábito de vir, ou você vai criar o hábito de não vir. Então, as pessoas que estão de fora, muitas vezes não percebem, aliás, quem está dentro, muitas vezes não percebe, agora quem está de fora percebe. Onde a gente vê isso? Um pai quando aconselha um filho, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, tanto como pai, como filho, ou como mãe, não interessa. Quem nunca ouviu, pastor Marcelo, o seu pai Pedro, sua mãe Rita, ou os meus, chegaram para mim e falaram assim, Marcelo, cuidado com fulano, eu não gosto de fulano, fulano não é amizade para você. O que eu e você falamos com os nossos pais? Ah, pai, nada a ver. Ah, mãe. Ah, pai, nada a ver, não, Isaac? Ah, mãe, nada a ver, mãe. Pô, mãe, então vou ficar na escola, mãe. Pô, velho. Mãe, não tem nada a ver. No namoro, então, né? Aí quando você chega perto lá, principalmente a jovem, não, mas ele é um excelente rapaz, ela é uma excelente moça, cuidado filho, o que ele faz da vida? Não, ele gosta de um pagode, mas eu vou levar ele para a igreja. Você vai ver onde você vai parar, você vai ver onde é que você vai parar. Fiquei de lado, fiquei de costa não. Então você vai ver onde você vai parar. Então nós às vezes falamos e às vezes a pessoa diz, está falando demais. Não, mano, um pastor ele sabe. Outro dia alguém se assustou aqui quando eu falei assim, tem tanto, você veio no domingo tal, no domingo não, domingo tal, domingo não. Pô, você anota? Eu falei, anoto tudo, mano. Eu sei quantos domingos você veio, eu sei quem veio, eu sei quem não veio, eu sei tudo. E aí a pessoa fala assim, mas como é que pode? Mas o senhor, o pastor, ele vê longe, ele sente longe. Quer ver uma coisa que eu percebo aqui, que às vezes acontece, chega perto de mim e fica assim, pastor Marcelo, porque não sei, porque eu era daquela igreja, o pastor era isso, porque naquela igreja tinha uma irmã que não sei o quê, porque pastor não sei o quê, aquele ministério, você vai falar, o meu vai ser só mais um. Aí vai citar, porque na Assembleia de Deus era isso, porque na Metodista era isso, porque lá na Batista, porque na Graça e Adoração também era isso, porque aqui só vai ser mais uma. Então você começa a perceber, você vê, irmãos, né? Você olha e você vê. Então, como que acontece? Não tem nada a ver, ou começa sutilmente. Violência contra a mulher, então já que hoje que também tem violência contra o homem, só falam contra a mulher, mas também tem, você sabia que tem mulheres que estão se catulando, se machucam e chegam na delegacia e diz que foi o marido que arrebentou? Alguém já viu situações assim? Alguém já viu? Tem isso acontecendo dessa maneira, só que ela não sabe que quando vai fazer o corpo de delito, se for um bom perito, não vou ensinar não, porque senão depois você faz aí com seu marido aí, eu não vou ensinar não, né? Mas lá tem como saber se foi você que se automutilou ou se foi alguém que realmente te acertou. Então, amados, quantas mentiras surgem e que aparentemente se tornam verdade, e isso sutilmente. Então eu falei da violência da mulher ou do homem, não começa, amados, num dia num soco que deixa o olho roxo não, começa com aquela pancadinha, com aquele empurrãozinho, com aquele não sei o que, até que um dia perde-se o controle. Então em Atos 20, versículo 29 diz assim, eu sei, Paulo ficou 3 anos na frente dessa igreja em Éfeso, que é dos Efésios. Ele ficou 3 anos lá, e ele tinha que ir para outro lugar pregar a palavra, e ele fala assim, eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Meu Deus do céu, imagina gente, se isso aqui não é verdade. Agora, coloque-se no meu lugar, imagina um dia, eu falo assim, gente, olha, infelizmente, chegou o meu tempo aqui, eu vou ter que ir pregar em outro lugar, eu não vou ficar aqui à frente dessa igreja, e Deus vai levantar alguém, ou alguma situação, e assim. E aí daqui a anos depois eu volto, ou nesse lugar em outro está a placa Graça e Adoração da igreja, que eu comecei, que eu lutei para botar, e eu chego aqui, amado, tem gente vendendo rosa, tem gente vendendo sal,
Tem gente aqui pulando que de cima da marquise, totalmente o contrário daquilo que era a graça e a adoração. Você imagina, né, a tristeza do meu coração. E foi isso que Paulo disse: olha, eu vou embora, chegou a hora da minha partida, mas eu sei que entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ele disse então no 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Enquanto ele era o pastor da igreja, ele estava levando todo mundo direitinho na palavra, mas ele falou: assim que eu sair, vão se levantar homens e vocês vão ver o que vai acontecer dentro da igreja, que começaram a perverter tudo aquilo que ele pregava. Então, como é que começou isso? Sutilmente, uma pequena mentira, um pequeno engano, e ali aquilo entra no meio. Quantos ministérios nós conhecemos que amávamos e que hoje, por exemplo, a gente nem segue mais? Que a gente nem segue, a gente não compra mais nem um CD, que de repente o sucesso chegou à cabeça. Alguém dizer num ministério aí de um grupo que nós amávamos, aí alguém foi criticar a pastora lá da auxiliar da igreja, que ela estava com uma bota de cobra de piton. Uma bota de cobra de piton. Aí o que aconteceu na internet? Todo mundo chegou: é com isso que está comprando o meu dízimo? Está comprando bota de cobra de piton? Mas aquela igreja, acho que arrecada em torno de uns 10 a 15 milhões de reais por mês, entre royalties de música, de ofertório, de tudo. Se ela ganhar, seja 100 mil reais, ela pode comprar a cobra de piton dela, seja lá o que for. Aí o que a pessoa diz no final? Sabe por que eu comprei uma cobra de piton? Para poder pisar na cabeça de Satanás. Então, olha só, irmãos. Aí todo mundo: foi por isso que ela comprou a bota que custa 30 mil reais. Ela comprou para pisar na cabeça. Senhor, eu também quero pisar na cabeça do diabo também, Senhor. Então me arruma uma bota dessa. Ou pelo menos para a pastora Renata, arruma. Tem aí um pastor comprou uma Ferrari de 2,5 milhões de reais. Uma Ferrari vermelha, testa grossa, em São Paulo. E sabe por que ele comprou a Ferrari? Para poder não perder o horário do culto e chegar mais rápido que Satanás na igreja. Senhor, o meu é um quid. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero chegar aqui em 2 minutos aqui na igreja. Então você percebe? Tu imagina a luta que eu tenho para sair de casa para chegar aqui, mano. Ele comprou uma Ferrari de 2,5 milhões de reais para poder chegar na igreja mais rápido que Satanás. E as pessoas falam: e as pessoas recebem isso, né? Então são lobos vorazes que entram na igreja e o povo diz: é verdade. E Paulo disse isso: assim que eu sair, esses lobos entrarão e usam os sacrifícios que eles mesmos não fazem, e usam os sacrifícios para poder arrancar do povo. E diz então Gálatas 3:10. Olha só, Gálatas 3:10 e 11. Todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por isso que dentro aqui dessa igreja, nós não colocamos entre aspas, claro, nós não fazemos a corda no seu pescoço, não posso fazer isso. As obras da lei, os sacrifícios. Agora, pastor, quando o senhor faz isso, está pensando que eu vou ter um evangelho fácil. Não, amados, olha só, eu já disse que quem faz a graça de Deus de libertinagem não conheceu a graça de Deus. A verdade é essa. Eu conheço a graça de Deus, não vivo em libertinagem. Você que conhece a graça não vive em libertinagem. Pelo contrário, a graça nos dá uma responsabilidade ainda maior. Se você conhece a graça, diz conhecer a graça, e você não tem uma vida de responsabilidade com Deus, você me desculpa, você não conhece a graça. Porque a graça é um espírito de gratidão mesmo, até da minha parte e da sua para com Deus. Porque eu olho assim, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por nós. E ele dizer: num domingo vá à igreja, uma vez no mês dê um dízimo, ore, fale comigo, e eu tenho que ter responsabilidades com ele. Agora, eu não posso adorar a Deus simplesmente porque eu tenho medo de Satanás. Como alguém me mandou essa semana, estava com medo porque o seu pastor teve uns sonhos
e viu não sei o que na igreja, e ele chamou a igreja para orar, e ele falou que estavam os crentes nas beiradas do inferno, e as pessoas estavam lá recebendo aquele áudio, pastor, falando comigo, Marcelo, ele me viu, e quando eu pergunto, pastor, eu vi você no sonho. Tu imagina, pastor, sonhando com você, que você está na beirada do inferno. Até eu falo, pastor, em nome de Jesus, pastor, até eu, né? Então, você veja o que eles usam, e aí Paulo falou ali, olha, todos que fazem isso estão debaixo de maldição, que está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Essa semana, numa postagem lá, de alguma coisa da igreja, aí foram falar sobre homossexualidade, aí veio um homossexual e entrou lá. Rapaz, o cara conhece mais a igreja, mais a palavra do que nós, como Satanás ele conhece. E aí os caras começaram a botar Levítico, não te deitarás com outro homem, mulher não com mulher, isso é maldição, dominação contra teu Deus. Rapaz, o gay veio ali embaixo, mas colocou um monte, Deuteronômio também diz acerca dos sacrifícios, Malaquias fala do dízimo, você é contra casamento gay, mas você não dá dízimo na tua igreja, você não... Caraca, Satanás abriu a boca daquele homem, rapaz, e colocou, irmão Pedro, um monte de lei, um monte de coisa embaixo, vocês só falam contra os gays, mas vocês mesmos não fazem isso aqui, e quase que eu escrevi embaixo assim, você está certo. Porque olha lá o que diz Gálatas 3,10, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O cara, a lei fala que não pode casar homem com homem, mulher com mulher, o cara é contra, mas a mesma lei fala, darás o teu dízimo, e ele não dá, aí o gay vem e fala, tu é contra o gay, mas você não dá dízimo. Né, Liliana? Então, o cara foi lá e falou exatamente o que está escrito aqui, não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Só que a gente tem que entender que o dízimo na graça é por amor, por obediência, por devolver, por uma recompensa. E mesmo na graça, a Bíblia chama de impureza, homem com homem, mulher com mulher. E Romanos 1,27 fala que o homem que fizer isso, ele vai pagar com a sua própria vida, né, essa prática impura, segundo a palavra. Então, quer dizer, nós vemos aqui, é o que diz o meu livro de regra de fé, não é preconceito, é o que diz o meu livro de regra de fé. Então aí alguém fala assim, mas pastor, por que alguns ouvem e outros não? Porque João 10,27 fala isso, ó. Já estamos encerrando. João 10,27. As minhas ovelhas, eu sempre falo isso aqui, né? Na igreja, nas mensagens, na oração. Talvez você nunca tenha visto onde é que está escrito isso. Está em João 10,27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sempre faço aquela pergunta para descontrair, né? Quem é ovelha, diga amém. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... Entendeu por que você saiu da sua casa nessa manhã e você está aqui? Por que você está acompanhando aí através desse vídeo? Ou está me ouvindo através dessa mensagem, desse rádio? Porque ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. É simples, amado. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Não precisa usar subterfúgios. Você precisa dizer que eu comprei uma Ferrari Testarossa de 2,5 milhões de reais para eu chegar rápido na igreja, ou ter que usar uma bota de cobra, de piton, de couro, para poder pisar na cabeça de Satanás. O próprio Cristo já pisou na cabeça de Satanás, amado. Seria mais digno ela ganhar, gente, olha só, eu já vendi muito CD, muito DVD, eu tenho um salário de 50 mil reais aqui na igreja, a igreja arrecada 15 milhões, eu ganho 50 mil, eu comprei a minha bota. Pô, não é muito mais digno? É muito mais digno, amado, do que chegar, não, gente, é porque Deus mandou eu pensar na cabeça de Satanás. E a mim, o Marcelo, e a você, e a pastora Renata, Deus só ama aquela irmã para poder dar uma bota dessa para ela pisar em Satanás? E nós, amado? Porque com esse sapatinho de 100 reais, amado,
E aí, amado? Então onde é que é, amado? Onde é que a gente vê isso? A gente vê no engano. E aí o Senhor diz ali: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem e elas me seguem. E por que aquele grupo ali não entende? Versículo seguinte, o 28. E ele diz, né? Eu lhes dou... Não é isso não. É João 10, 28. João 10, 28. Já está aqui na minha mão já. Ele diz... não, isso. 26. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem, elas me seguem. Aí ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque ali estava João 20, mas na verdade é 10. E ele fala: vocês não creem que não sois meus. Eu disse isso aqui na mensagem da semana passada. Às vezes você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa se recusa, ela não recebe, porque ela não é ovelha. Ela não é como eu e você. Agora, pastor, andei na época da ignorância e eu compreendi. Você compreendeu porque você é ovelha, que você era dele, você amava Deus. Então, a vida eterna começa quando, pastor? Começa quando nós confessamos a Cristo, quando nós conhecemos a graça. E por que nós não podemos perder então essa salvação, pastor? Que é uma das mentiras que nós vemos aí fora, um dos enganos, onde escravizam o povo, e o povo está sempre ali, como esse irmão colocou no áudio do WhatsApp, estão sempre na beirada do inferno, a qualquer momento, pô, caí, a qualquer momento parei no inferno. Por quê, amados? Porque precisam colocar o engodo no povo, precisam enganar. E aí dizem: cabe ao homem alcançar a sua salvação. Mas se a salvação realmente fosse algo humano, aí se perderia. Fosse algo humano, se perderia. Seu filho pode ser um filho terrível, mas se você fizer o DNA, está lá o seu DNA dele. Seu pai, sua mãe pode ser uma pessoa terrível, mas se você for lá tirar um coisinha da bochecha aqui e levar no laboratório, 30 dias depois, diz que 99,9% do DNA daquela pessoa é compatível com o teu. Então, você nunca vai deixar de ser filho dela, de filho dele, de pai dela, de pai dele. Porque, repito, não existe ex-pai e não existe ex-mãe, não existe ex-filho, amado. Podem ser ambos terríveis, de ambos os lados, mas sempre será pai, mãe, filho, que não existe ex. Onde você quer chegar, pastor Marcelo? Eu quero dizer que não existe ex-filho de Deus. Sempre seremos filhos de Deus. Antes de terminar, para lembrar de uma coisa, eu já vivi um período da minha vida em que eu estava mais para lá da igreja do que dentro da igreja. E quando eu estava lá no engano, no erro, dentro daquela escola de samba tradição lá no Rio de Janeiro, eu estava lá dentro e Deus falou no meu coração: você não é para estar aqui. E eu falei, com meus amigos, que hoje não tenho contato com nenhum deles mais, com meus colegas, que eu não tenho mais contato com nenhum deles, e eu estava lá, e eu estava naquele meio, e de repente Deus falou assim, eu imagino a cena assim, que eu já até chorei, não vou chorar hoje não, mas eu já imaginei essa cena assim, Marcelo, eu dentro daquele local, o samba correndo solto, a prostituição, drogas e tudo, e de repente eu podia estar ali encostado, como eu estava encostado naquela parede, conversando com uma jovem, e de repente Deus virou assim, eu imagino o Espírito Santo chegando assim: Marcelo, eu vim aqui dentro dessa escola de samba, eu vim te buscar, porque você não é daqui. Sai daqui, filho, me dá a sua mão e vamos lá para fora. Que de repente me deu um negócio, eu ainda lembro daquilo, me deu aquilo correndo, meus amigos lá ali bebendo aquela coisa, e eu falei assim: gente, eu vou lá fora, não estou me sentindo bem não. Aí eu cheguei, passei pelo portão da tradição, quando eu vi eu estava na Intendente Magalhães, 3 e pouca da manhã, quando eu vi eu estava dentro de um ônibus, eu estava lá na praia da Barra da Tijuca, sentado na areia, não vou chorar não, e eu sentado lá naquela areia falando: Senhor, eu estou aqui para Ti, meu Deus, aquilo lá não é para mim, eu estou aqui para o Senhor. Sabe por quê, amados? Porque Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Hoje eu estou aqui, mas Deus sabe o que eu passei, o que eu vivi, e eu estava naquele lugar, e eu estava ali, alimentando a minha carne, e Deus falou assim: Marcelo, me dá a tua mão aqui, vem, aqui não é, isso aqui não é para você, vem comigo.
Não teve pastor nenhum ali pregando para mim. Não tinha ninguém falando, não estava ninguém me entregando um folheto ali dentro, não, Marcelo. Naquele momento ali foi Deus falando: você é meu. E Deus falou para você também: você é minha. Amém. E onde isso, pastor? Antes, penúltima passagem, a gente coloca lá Romanos, isso, Rebeca. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. Olha aí, predestinação não é de Satanás não, amados. Predestinação é de Deus, olha lá. Ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aí diz o versículo 30, né? Aos que prenderam, aquela velha inversão que tem nesse versículo, né? Que aquele pastor famoso fez aquela série de vídeos em que ele falava: não, você se torna um predestinado depois que você entra na igreja, Gilcélio. Olha lá, ele falava isso, né? Não, o avião está escrito predestinados a Roma. Aí está aquele tubo lá do aeroporto do Galeão, e você está ali dentro, está ali, estão conferindo nossos documentos. E quando você está ali, você está predestinado a chegar em Roma. E aí você entra no avião, a mesma coisa. Se o avião não cair, ou não acontecer alguma coisa com você, você chega. Era assim que ele pregava. Ele dizia: depois que você entra na igreja, você se torna predestinado. É exatamente o contrário do que a Bíblia fala. A Bíblia fala: aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, primeiro Deus predestinou e depois Deus colocou na igreja, Marcelo. Olha lá. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, amados, a obra, ela está completa. Deus é soberano. Ele é Senhor. Ele começou a boa obra e Ele completa. E eu termino, agora sim, esses 45 minutos de mensagem, com Isaías capítulo 40, 29. Pastor, o que essa palavra faz na minha vida? Faz isso aqui comigo, como de repente fez com você. Porque esses dias têm sido muito difíceis. Tem sido dias de perseguição, como aquele louvor que a gente canta. Dias complicados, dias de caos, sabe? Eu estava outro dia conversando com um abençoado na internet, e ele estava falando assim: eu estou estudando medicina, eu entrei num hospital público, e às vezes eu tenho medo, porque eu não sei nem mesmo se eu vou conseguir ter estrutura para isso. Ele falou: a gente chega lá no maior amor, a gente quer salvar, a gente quer fazer, e eu viro para o lado assim: linha de sutura, não tem, não sei o que, não tem, alargador, não sei o que, não tem. Chega numa mesa de cirurgia, está lá o médico, o paciente está morrendo, eu preciso aqui para alargar a artéria, não tem, está quebrado. E agora, mano? E agora? Então são dias terríveis, dias maus. E aí: pastor, por que o senhor precisa da palavra e eu também? Porque ele faz forte ao cansado. Talvez o que você precisa hoje, querido, com todo respeito, não seja nem dinheiro, não seja nem mesmo saúde, não seja o carinho do teu marido ou da tua esposa. O que você precisa hoje seja de força de Deus para superar esse cansaço, sabe? Aquilo que eu e você, não é depressão não. Eu sei que depressão é uma enfermidade, mas às vezes as pessoas confundem. Às vezes o que você está precisando é de uma força de Deus mesmo, sabe? Olha lá, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. O vigor, sabe, as forças, elas se foram. Às vezes você está lutando e parece que ninguém vai te socorrer. Eu vi um vídeo que eu chorei. Um leão velho na África, e ele estava lá junto das hienas, e ele é o predador. Só que as hienas perceberam que ele não tinha mais forças, e as hienas vinham em cima dele e davam uma mordida, e corriam, e davam uma mordida nele, e corriam, e ele tentava mostrar as garras, ele já estava velho, ele não era mais aquele leão que todos respeitavam, ele não conseguia dar mais aquele rugido, ele fazia, e o seu grito falhava, e as hienas vinham, cada uma de um lado, e se agrupando, e de repente o leão ele senta, a juba já caindo, e aquelas hienas vêm, começam-lhe a morder, e ele pensa assim: eu vou morrer, mas eu vou morrer sentado, eu vou morrer como eu sou um leão, eu estou velho, mas eu sou um leão. E ele sentou, e de repente, amado, a cena vem, o animal, ele fecha tipo os olhos, e ele dá o grito, o rugido, como se fosse o último. Meu querido,
do meio do mato vem um leão novo, meu irmão. Vem um leão brabo, vindo de lá, ele dá uns pulos, as hienas saem correndo, e aquele leão velho sentado com os olhos fechados. De repente o leão novo vem, chega perto do leão velho, senta-se diante dele como um gato, levanta a pata e coloca como se fosse no ombro do leão velho, e tipo assim: não se preocupa não, Deus me mandou para chegar aqui e te salvar. E eles dois saem juntos, encostados um no outro, assim. De repente aquele leão era até o filho dele, né? E saem juntos. Sabe o que eu vi com aquilo ali, amados? Deus sempre tem o seu de repente. Quando parece que é o fim, quando parece que acabou, até mesmo ele diz assim: agora eu vou morrer de pé, eu vou morrer sentado, eu não vou me entregar, eu sei que é o fim, eu não me entrego. Mas Deus sempre tem uma solução. Deus sempre dá o seu agir, Deus sempre reverte o quadro, amado, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Ainda que você tenha perdido o controle, Deus está no controle. Deus é fiel e recompensa os que o buscam. Assim seja, assim disse o Senhor.